Fala, povo lindo! Bom dia! Perdão. Professora Regiane aqui falando com você novamente. Espero que vocês estejam todos ótimos. Eu digo novamente porque eu já estou aqui pelo YouTube, já rolando tem um tempo, né? Bom, vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é a segunda língua oficial do Brasil. Sério, professora Regiane? Eu pensei que era só das pessoas surdas. Não, ela é uma língua de todos os nós brasileiros, ouvintes e surdos, né? A grande maioria só ficou sabendo disso no Enem de 2017, quando teve uma questão lá sobre a segunda língua oficial do Brasil, né? Mas que bom que a partir desse dia as pessoas começaram a se interessar mais e começaram a querer saber mais sobre Libras, né? Eu vou já compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar, então, uma apresentação, né, da minha pessoa, ou me apresentar. Quem sou eu, então, para falar sobre Libras, né, com você, para conversar aqui um pouquinho sobre isso, tá bom? Lembrando que as dúvidas deverão ser encaminhadas posteriormente para tutoria, tá? Quem tiver alguma dúvida aí, e a gente vai respondendo for conforme for chegando lá. Pode colocar então na tela para mim, por favor? Aqui. Isso. Bom, só para confirmar, então. Ok. Não é essa. Peraí. Peraí que tá um pouco enroladinho aqui. Eu quero mostrar para vocês a minha apresentação, então. Tá bom? Bom, meu nome é Regiane Abraão, tá? E vamos direto ao ponto, né? Vamos aprender Libras aqui de uma forma bem simples, objetiva e descomplicada. E a primeira notícia que eu quero te dar é que Libras é simples. Libras é simples. Existe um mito, assim, né, na área, assim, porque as pessoas falam assim, a minha mão parece que não vai para fazer o sinal, ou, eu não gravo, eu não lembro dos sinais, mas é simples você aprender a pensar em Libras. Isso aí eu vou te ensinar, fica tranquilo. Então, quem sou eu? Eu sou mestre em ensino, tá? Eu tenho formação docente interdisciplinar. Eu sou professora PDE, que era o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. Então, eu conto que eu tenho 2 mestrados, porque um é válido só dentro do Estado, né? Só da rede estadual, e o outro, então, que eu fiz pela CAPES, que é válido em território nacional. E sou docente da SES, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Sou tradutora e intérprete de Libras, instrutora Pro-Libras, com proficiência no uso e no ensino de Libras no nível superior, tá? E intérprete de Libras via FENES, que é a Federação Nacional de Integração e Educação dos Surdos, que habilita as pessoas que querem trabalhar como intérprete de Libras. O Pro-Libras era uma proficiência que aconteceu até o ano de 2015. Então, as pessoas que já tinham, né, nível superior, especialização em Libras e queriam trabalhar ministrando a disciplina ou interpretando, iam lá passar nessa prova, né? E eu tenho 4 especializações. Eu sou especialista especificamente em Libras, e eu sou especialista em educação especial, que daí atende outras especificidades, né? Uma área mais ampla. Sou especialista em métodos e técnicas de ensino, com ênfase em comunicação e artes. Sou especialista em saúde para o professor do ensino fundamental e médio. E tenho também 4 graduações. Sou graduada em letras português e inglês, sou graduada em pedagogia, sou graduada em letras português e Libras e sou graduada em educação física. Foi a minha primeira graduação, na verdade, educação física, né? Bom, aqui são os meus contatos. Eu peço que você me siga lá no Instagram, @regianeabraão1, e se inscreva também no meu canal do YouTube, Regiane Abraão Professora. Eu tenho 2 canais. E tem um que eu falo especificamente de Libras aí,
E nesse outro Regiane Abraão, eu falo de outros assuntos aí que são menos acadêmicos, digamos assim. Visita lá para você conhecer. Bom, eu vou colocar aqui para você agora. Deixa só o nosso conteúdo, né, especificamente. Deixa eu fechar minha apresentação, então. Deixa eu voltar aqui. Ok. Bom, então, Libras Express por quê? Porque não que seja assim de uma maneira superficial, né? Mas de uma maneira realmente objetiva para a prática de Libras, para quem encontrar uma pessoa surda, fazer o quê, né? Porém, para isso, é importante que você entenda alguns conceitos que estão relacionados à área da surdez, né? Primeiro alinhamento aqui que é importante fazer é o fato de que as pessoas que têm um déficit de audição, né, e que utilizam a prótese ali, em geral, pessoas idosas, na verdade, com o passar do tempo, vão perdendo a audição, são os deficientes auditivos, né? Os usuários de Libras, as pessoas que têm identidade surda, são pessoas surdas. É correto você chamar de surdo, aquele surdo, aquela pessoa surda, porque quando você entra nessa área, quando você começa a lidar com pessoas surdas, você acha que dá a impressão assim que chamar de surdo é ofensivo, né? Soa pejorativo, né? Então, porque no mundo dos ouvintes, no universo ouvinte, o que acontece? Você fala mesmo, né, com a pessoa assim, fala, tô falando com você tá surdo, né? Então é meio que soa pejorativo. Mas no universo da Libras, as pessoas são surdas, surdos e ouvintes. Tá? Então não é mudo, surdo mudo, apague essa ideia, mudinho. Nossa, esqueçam esse tipo de sabe, assim, de chamamento aí, esqueça essas nomenclaturas, porque no universo surdo isso é uma ofensa, porque eles não são mudos. A grande maioria tem, tem a garganta perfeitamente sai som, né? Eles podem aprender a falar se forem treinados, se quiserem ser treinados, o correto, né? Então, assim, eles têm a fala perfeita, então eles não são mudos, eles são surdos, tá? Então, em geral, não aprendem a falar porque não escutam. Da mesma forma que os ouvintes aprendem a falar da forma que escutam, né? Então, é essa nomenclatura mesmo. Pessoa surda é o correto, tá? Esqueçam essa história de mudinho, surdo-mudo, esqueçam isso. Agora, eu tô olhando aqui do lado que eu tenho um delayzinho aqui. Agora, eu queria ver o seguinte, queria te falar da leitura labial. A leitura labial é um mito, né? Eu até fiz uma pergunta aqui. A leitura labial funciona? A leitura labial, ela pode funcionar para um surdo que é treinado, que quer ser treinado, né? Mas a leitura labial não é uma coisa que acontece assim espontaneamente com as pessoas surdas, tá? Então, quando a gente fala assim de leitura labial, né, um dos conceitos que está relacionados com a Libras. Aí as pessoas falam assim, sempre tem nas turmas alguém que fala assim: "Ah, mas lá perto da minha casa tem o mudinho, ele entende tudo que a gente fala". Você acha que ele entende? Por quê? Porque no final da fala você grita com ele, você fala assim, tá bom? Aí ele
Ele concorda, e você acha que ele entendeu. Mas ele só concordou para você parar de gritar com ele, né? Outra coisa também, os surdos odeiam, não grite com as pessoas surdas, porque ele vai continuar sendo surdo, né? Se você gritar ou não, ele não vai começar a escutar porque você está gritando. Então, não faça isso, tá? Continue falando no seu tom de voz normal. E a questão da leitura labial, como eu disse, ela pode sim funcionar, mas com um surdo que é bem treinado, né? E as pessoas os ouvintes, por exemplo, que estão confiando que o surdo vai entender o que ela está dizendo pela leitura labial, eles esquecem que estão falando com uma pessoa surda e acabam falando assim, vira de costas, vira para baixo, ou se a sua boca em algum momento ficar fora do campo de visão da pessoa surda, ela já não entende o que você fala. Além disso, existem muitas. O surdo se baseia, na verdade, pelo recurso visual que você oferece quando você está dizendo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou falar duas palavras sem o recurso visual, só para você fazer a leitura labial da minha boca. Presta atenção. Primeira palavra. Segunda palavra. Falei duas palavras diferentes. Agora eu vou colocar um recurso visual, tá? Para você fazer a leitura labial. Primeira palavra. Segunda palavra. Agora repete aí você. Fala comigo. Camisa e cabeça. Sentiu que a sua boca fez exatamente o mesmo desenho? Se você não oferece nenhum recurso visual no momento de comunicação com a pessoa surda, ela não vai conseguir adivinhar o que você está dizendo, entende? Então, é o recurso visual, o surdo que faz a leitura labial, ele não está fazendo só a leitura ali dos seus lábios, ele está lendo todo o contexto de recurso que você oferece, porque você vai falando e vai apontando e vai mostrando, e fatidicamente no final da conversa você faz assim. Aí o surdo, 90% deles vai confirmar, né? Porque eles não querem que você repita. Isso é fato. Outro conceito que as pessoas pensam também, assim, muito relacionado com a área de Libras, que é, na verdade, né, da área de Libras. Mas é importante a gente explicar, assim, né, detalhadamente. O alfabeto manual, que nós chamamos também de datilologia. As pessoas pensam assim, eu vou aprender o alfabeto e aí, pronto, eu sei tudo, eu vou soletrar daí. Tudo eu vou soletrar com a pessoa surda. Só que não é exatamente assim, porque, por exemplo, quando eu converso, dois ouvintes conversam, eu não vou falar assim, BOMDIA. Eu vou falar bom dia, não é verdade? Então, as palavras não são assim todas soletradas, né? Em Libras também não. Então, o alfabeto manual, ele é um dos recursos da Libras, mas ele não resolve tudo, não dá para você falar tudo de Libras por meio do alfabeto, tá bom? É um recurso bastante importante. Mas esse pensamento de que eu vou aprender lá só as letrinhas e daí depois eu falo tudo, não vai rolar. Outro conceito que a gente ouve, nós que somos da área, dói os ouvidos quando a gente ouve falar assim, linguagem de sinais, tá? Qual que é o correto, professora? Linguagem ou língua? Presta bastante atenção e nunca se esqueça. Língua. Língua de sinais. Língua brasileira de sinais. A língua de sinais, ela é quando eu falo sobre todas as línguas de sinais do mundo. E a Libras é a língua brasileira de sinais, tá? Mas é uma língua, é uma língua. A linguagem, ela,
quando você chama de linguagem brasileira de sinais, você reduz a Libras ao patamar de linguagem. Nós da área da surdez, sentimos assim. A gente sente que você reduz, porque a linguagem é uma coisa assim mais genérica, né? Ela é o latido do cachorro. O latido do cachorro é a linguagem do cachorro. O miado do gato é a linguagem do gato, entende? Então, a linguagem é um sentido mais universal, assim, mais genérico de comunicação. E a língua brasileira de sinais, ela está no mesmo patamar da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua francesa, tá? Então, ela é uma língua. Por isso que, inclusive, na universidade, ela pertence ao colegiado de letras, na maioria das universidades, né? Por quê? Porque no colegiado de letras tem a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua latina, né? Tem as línguas. Então, a Libras, ela é uma língua, inclusive reconhecida pela área da linguística, tá? Então, é muito, muito importante que você saiba disso, que você entenda isso, que você não rebaixa Libras ao patamar de linguagem, né? Nós entendemos assim, que linguagem, quando você chama de linguagem de sinais, meio que dá uma reduzida aí na Libras. A Libras é universal? Muitas pessoas pensam que pelo fato de ser sinais, então eles podem significar a mesma coisa no mundo todo. Não, não é. Cada país tem a sua, tá? Então, nós temos a Libras, é a língua brasileira de sinais. Na França tem a língua francesa de sinais. Em todos os países tem a sua, cada país tem a sua. Nos Estados Unidos tem a ASL, American Sign Language, e os sinais são sim diferentes. Por quê? Porque cada comunidade surda tem uma percepção daquele referente, né, na vida real ali, naquele referente físico. Por exemplo, o sinal de árvore, aqui em Libras, árvore, tá? O tronco e lembra, né, as nossas árvores aqui do Brasil. O sinal de árvore em língua de sinais chinesa é só assim, só o tronco da árvore. Por quê? Porque a comunidade surda daquele país percebeu aquele referente físico dessa forma. E a comunidade surda desse país percebeu esse referente físico dessa forma, tá? Então, os sinais são diferentes. A Libras não é universal, tá? Podem até haver sinais parecidos, tá? A gente vê, sim, quando a gente assiste, quando assisto alguma série, né, dos Estados Unidos que tem sinais em ASL, eu percebo, assim, algumas semelhanças, mas oficialmente ela não é universal, não. Cada país tem a sua, tá? E a nossa, então? Por que que a Libras é a Libras, né? Por causa dessa lei, tá? Essa é uma lei muito, muito, muito importante. Ela é federal e ela é soberana na área da Libras, tá? Não existe nada acima dela, óbvio, porque ela é uma lei federal, né? É a Lei 10.436 do ano de 2002, que reconhece Libras e todos os seus recursos associados como uma expressão, uma forma de expressão oficial. É ela que manda que Libras é a segunda língua oficial do Brasil, ok? E o decreto 5626 de 2005, ela foi decretada, então, 3 anos depois. O decreto, ele dá todas as especificidades, assim, de inclusão da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, como disciplina obrigatória e nos bacharéis como optativa, né? E prevê a gradatividade aí da inclusão da disciplina de Libras no ensino, na educação básica, fala sobre
a difusão e a divulgação da Libras, fala sobre o atendimento à pessoa surda na instituição educacional, na, na área de saúde, enfim, ele dá todas as especificidades da formação de quem vai trabalhar na área de Libras. Quem trabalha como intérprete de Libras é uma função, quem trabalha como docente de Libras é outra função. Então, dependendo da habilitação que aquele intérprete de Libras tem, ele não pode ministrar aula de Libras, dar um curso de Libras. E dependendo da formação que aquele professor tem, por exemplo, se ele tiver somente a pós-graduação em Libras, caso não haja um professor com letras Libras, caso não haja um professor com Prolibras, o pós, quem tem pós-graduação em Libras pode ministrar a disciplina de Libras, mas ele não pode trabalhar como intérprete, ele só se ele tiver a banca, a proficiência, né? Então, é uma área que precisa, assim, de proficiência, precisa comprovar a fluência em Libras por meio de banca, né? E aí, como a lei, uma coisa que é bacana que aconteceu assim, né? Como a lei foi aprovada antes da existência do curso de Letras Libras, né? Hoje a gente encontra mais fácil aí a graduação em Letras Libras em várias instituições, mas no ano de 2005 ainda não. Então, precisava o quê? Habilitar quem estava na área, quem já tinha uma licenciatura, e tinha fluência em Libras e tal, habilitava essa pessoa para essa pessoa ajudar a formar outras pessoas, né? E foi o meu caso, por exemplo, eu passei no ProLibras de 2008, 2007, 2008. Foram um dos primeiros, assim, foi bem no começo da área. E eu já tinha graduação em Educação Física. Aí passei no ProLibras, comecei a dar aula de Libras e tal. Depois eu cursei Pedagogia, depois cursei Letras Português e Inglês. E Letras Libras foi minha última graduação. Depois que eu já tinha ajudado a formar um monte de gente, aí eu fui lá fazer a minha formação. Né? Então, assim, o decreto dá todas essas especificidades, assim, e ele previa, assim, que nos próximos 10 anos, haveria, nos próximos 10 anos, caso não tivesse um profissional com habilitação em Letras Libras, poderia ser um ProLibras. Se não tivesse um ProLibras, poderia ser um com graduação em banca da FENES. A lei, esse decreto, ele previa, né? Ele preveu todas essas especificidades, tanto que previa, inclusive, que o ProLibras seria aplicado durante uma década depois da aprovação da lei. E foi, acho que até o ano de 2015, 2016, se eu não me engano, foi o último ProLibras que aconteceu. Por quê? Porque até esse ano, aliás, perdão, depois desse ano, já tem a graduação de Letras Libras para as pessoas cursarem, né? Não precisa mais habilitar daquela forma por meio de proficiência. Então, é uma especificidade da área que só quem está na área mesmo é que está por dentro, né? Mas é muito importante a gente divulgar, é muito importante que todos os brasileiros tenham conhecimento desse decreto tão relevante, né? E aí, então, a lei, ela reconhece a estrutura gramatical própria da Libras. Por quê? Houve uma resistência aí para que a linguística, assim, toda área tem aquele grupo que é a favor e aquele grupo que é contra, né? O grupo que era contra se pautava no sentido de que como que a expressão de uma pessoa vai ser considerada um parâmetro gramatical para que essa língua seja reconhecida, né? Mas os linguistas, então, estudiosos da área da Libras e, logicamente, a favor, né? Provaram que sim, que as expressões, a expressão que uma pessoa passa, a expressão, ela pode ser, sim, um fator linguístico, um parâmetro gramatical para ser avaliado. Expressão, ela inclusive faz parte do sinal, né? Expressão de dúvida, expressão de alegria,
expressão de tristeza. Então, as expressões, elas são e as percepções, né, da pessoa surda, elas são, sim, reconhecidas como um fator próprio da Libras, tá? E aí a gente entra um pouquinho na cultura surda. Quando a gente fala de Libras, logicamente nós estamos falando predominantemente das pessoas surdas, apesar de eu ter dito que, desde o início da minha fala, que é uma língua de todos nós brasileiros, né? Mas a maioria que está envolvida aí nesse meio são pessoas surdas. Então, existe toda uma cultura surda que deve ser respeitada quando a gente lida, quando a gente se envolve com pessoas surdas, né? Tem todo uma cultura aí, um respeito a essa área que só está aqui devido a tanto tempo de luta, né? A cultura surda traz uma trajetória de luta muito grande e a área de Libras só realmente conseguiu permanecer e se efetivar por meio de resistência, né? Então, os surdos trazem isso, a cultura surda traz, e é muito importante a gente respeitar e ressaltar e pensar muito nisso, né? Por quê? Dentro da cultura surda, a trajetória de educação dos surdos é um assunto extremamente relevante, né? Nós não vamos nos aprofundar aqui porque o nosso interesse é realmente treinar sinais, aprender Libras, tá? Mas é importante que vocês saibam, que vocês entendam que isso traz essa carga de luta, de resistência, tá? Por quê? Lá por idos do ano de 1760, Charles Michel Lepre, lá na França, iniciou aí os primeiros estudos e elaborou, criou os primeiros sinais, né? O alfabeto manual, a primeira língua de sinais é a francesa. E aí veio desenvolvendo um trabalho com pessoas surdas, ensinando, alfabetizando e formando pessoas surdas. E isso foi até o ano de 1880. 1880 aconteceu o Congresso de Milão. O Congresso de Milão que foi um evento assim bastante duvidoso, né? Nós que estamos na área e olhando pelo viés das pessoas surdas, como que você faz um congresso para decidir sobre o destino daquela área, daquelas pessoas, sem convidar as pessoas, né? Então, era um congresso para definir os rumos da área da surdez, dos estudos linguísticos da área da surdez, sem a participação das pessoas surdas. Só tinha ouvintes, lá tinha, se tinha, acho que tinha 4, 5 surdos, pouquíssimos surdos que não puderam opinar. Enfim, foi um congresso assim que aconteceu, questões políticas, né, influenciaram e os sinais foram proibidos no Congresso de Milão. Proibidos. A partir daquele momento, as pessoas surdas só poderiam ser educadas sendo forçadas a serem treinadas a fazer leitura labial. Então, o oralismo foi imposto às pessoas surdas, né? E isso gerou um quebra muito grande na área, porque os surdos que já estavam fazendo estudos, que já trabalhavam na área, escolas de surdos foram fechadas. Então, foi assim um século aí, quase um século de bastante sofrimento para as pessoas surdas, né? Eles eram proibidos. Se você tiver curiosidade de explorar mais esse assunto, pesquisa aí na internet sobre arte surda. As mais antigas você vai ver que fazem muita referência a mãos amarradas, mãos impedidas de se comunicar, porque os sinais foram proibidos, proibidos. E aí, mesmo assim, aí é que está a resistência da área da surdez, né, dos sinais. Mesmo assim, os sinais, as pessoas, imagina na época as pessoas surdas mais velhas tinham que encontrar os surdos mais jovens às escondidas para ensinar os sinais, para esperar que um dia aquilo fosse acabar, né? E realmente acabou lá em torno de 1960, William Stoke,
um estudioso lá dos Estados Unidos, fez um estudo com pessoas surdas em sinais, ensinando em sinais, e ele provou, né? Ele falou, gente, os surdos aprendem melhor em sinais. Não adianta ficar forçando a língua oral, né? Para as pessoas surdas. Eles aprendem melhor em sinais. É onde começou, então, novamente, foi retomado o trabalho com os sinais, com a língua de sinais, para as pessoas surdas e tal. Mas percebam que de 1880 até 1960 foi quase um século que os surdos tiveram que resistir para que os sinais pudessem atravessar a história. Então, aí é que está a grande luta do povo surdo, a grande resistência, e nós só estamos aqui hoje devido a toda aquela resistência lá. Se os surdos tivessem abrido mão e, não, vamos viver como ouvintes, né? Mas não, eles não são ouvintes, e não são ouvintes com defeitos, e não são ouvintes de outra forma. Eles são pessoas surdas, né? Muitos ainda usam referência assim, a nossa audição eles têm limite de audição, e a audição não funciona do jeito que a sociedade quer. Mas tem um monte de coisa que não funciona também do jeito que a sociedade quer, e nós respeitamos, não é verdade? Por que não respeitar os nossos irmãos surdos também? Então, aí é que está a cultura surda, sabe? Essa carga que a gente não pode ignorar quando nós entramos no assunto da Libras, ok? Então, assim, algumas características da Libras também que é importante. É uma língua própria, né, que tem autonomia e é reconhecida pela linguística. Como eu comentei, é uma área aí que precisou lutar, né, para ser reconhecida, precisou provar que sim, que é uma língua com vida própria, que tem autonomia, e foi realmente reconhecida. Então, é uma língua, tá? Nunca se esqueçam, não chamem Libras de linguagem. É uma língua brasileira de sinais, ok? E aí, a Libras, então, é a língua materna dos surdos, tá? Dos surdos brasileiros. E ela pode, sim, ser aprendida por qualquer pessoa que tenha interesse em se comunicar com essa comunidade, tá? Então, aqui eu vou te dar o pulo do gato da Libras. Você vai aprender Libras, todas as pessoas podem aprender Libras, todas. Todas as pessoas podem aprender Libras. Eu vou dizer de novo, todas as pessoas podem aprender Libras. Agora é o seguinte, você só vai aprender Libras se você quiser. Eu posso te mostrar todas as técnicas, todos os sinais, toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, mas você só vai aprender se você quiser. Fato, tá? Então, tudo isso se reduz a uma palavra: querer. Queira saber Libras. Se você quiser, você aprende, tá? É simples assim. Porque quando a gente fala em Libras, as pessoas trazem várias objeções, né? Porque eu esqueço os sinais, eu não sei se eu vou gravar o sinal, a minha mão parece que não vai, eu não sei. É só porque Libras tira os ouvintes da sua área de conforto, da sua zona de conforto. Porque Libras é de uma modalidade diferente da língua que você está habituado. Então, obviamente, eu estou falando para pessoas do Brasil. Aqui a nossa língua é oral auditiva, tá? As pessoas ouvintes utilizam uma língua em que você fala para outra pessoa escutar. E é possível, então, você falar sem que a pessoa esteja te vendo, né? Você fala de lado, você fala de costas, e você escuta também. Se você tiver de costas, se você tiver de lado, isso é muito confortável. No sentido linguístico, é muito confortável você poder falar em qualquer posição, né? Fala no escuro, que o outro escuta. Então, é um conforto que a comunidade ouvinte tem.
E a Libras, ela te tira da sua zona de conforto porque ela é uma língua visual motora, tá? Você precisa se movimentar dentro de um espaço de visualização. Então, para você se comunicar, você precisa estar olhando para outra pessoa e emitindo sinais, certo? E para você entender o que ele está falando, você também precisa estar sendo visto pela outra pessoa. Você tem que estar dentro de um parâmetro de visualização, dentro de um limite de visualização, né? E isso é desconfortável. No início, lógico, né? Para gente que está acostumado aí, já você se acostuma. Mas esse início, isso é que faz as pessoas não quererem aprender Libras, esse tirar da zona de conforto, né? Ah, faz um sinal. A pessoa até sabe o sinal, mas ela fala assim: ah, mas o outro vai ficar me olhando? Vai ficar te olhando para ver o sinal que você vai fazer, né? Então, a Libras é da modalidade visual motora ou gestual motora, né? Você precisa se movimentar. Nós sabemos que tudo que faz o ser humano se movimentar incomoda, né? Um pouquinho. Então, aí é que está o pulo do gato para você aprender Libras. Você tem que já começar a trabalhar o seu interno aí para saber que sim, você vai sair da sua zona de conforto, sim, você vai precisar se movimentar dentro de um espaço de visualização, tá? Nós temos, inclusive, né, os intérpretes de Libras, as pessoas que atuam profissionalmente como intérprete de Libras, assim como eu, a gente já sabe que tem que se colocar dentro de um quadradinho, assim, né? A gente ocupa até a linha do cotovelo, até a linha da cintura, até a linha aqui da cabeça. A gente faz um quadrado imaginário aqui para sinalizar. Percebam que o intérprete não fica, né, se movimentando assim lateralmente, não vira de costas, né? Até aqueles de live sertaneja interpreta ali no lugarzinho, né? A gente não faz sinais abaixo da linha da cintura. Então, isso é para quê? Para que nós permaneçamos no, no campo de visão, no campo de visualização de quem vai receber os sinais que nós emitimos, tá? Então, aí é que está o pulo do gato para você aprender Libras. Você tem que internalizar isso, né? Entenda que a partir de agora você vai sair da sua zona de conforto. Porque se você vai aprender inglês, alemão, francês, outra língua oral, você não sai da sua zona de conforto, você continua falando para alguém escutar ou para você mesmo, né? Você trabalha a oralidade, você mesmo escuta, treina as palavras que você está dizendo. Agora, a Libras vai te tirar da sua zona de conforto, porque você vai precisar se movimentar dentro de um espaço de visualização. Eu vou falar de novo. Você vai precisar se movimentar dentro de um espaço de visualização, tá bom? Então, já internaliza isso aí para quando a gente for treinar os sinais. Então, Libras não é somente uma língua, né, de um país, e sim a língua de um povo, como eu expliquei. Quando a gente fala em Libras, a gente fala do povo surdo, tá? E dentro desse povo fazem parte os familiares, os intérpretes e os ouvintes que aprendem sinais. Então, a área de Libras, ela traz essa, essa trajetória de luta e resistência implícita nela. Lembrando que ela só está aqui devido a toda essa luta e resistência, tá bom? Outra coisa, outra especificidade aí da Libras, uma característica. A grande maioria dos sinais, ela não vai variar de acordo com o gênero. Então, é o mesmo sinal. Só que você coloca, então, o sinal de homem, masculino, ou feminino, mulher, tá? Feitos antes do sinal desejado. Então, por exemplo, aqui, tio e tia, é o mesmo sinal. Se for o meu tio, é homem e tio. Se for a tia, mulher e tia, tá? Sobrinha, homem, sobrinho, mulher, sobrinha, tá? Então, os mesmos sinais.
só é colocado o gênero antes daí, para falar irmão ou irmão, se é irmão ou se é irmã, tá? E pai, a gente usa aqui na barba e um beijinho na mão é pai. E aqui, mãe. Esse beijinho na mão é o sinal de bênção, na verdade. Então, o homem que te dá a bênção é o pai, e a mulher que te dá a bênção é a mãe, tá? Então, existem essas junções aí de sinal. Uma coisa interessante também é que não existe, Libras não é. Por que que é importante você entender que Libras é uma língua? Porque não é só trocar palavra por sinal. Não é um sinal para cada palavra também. É porque você vai. Algumas palavras precisam de 2, 3 sinais. E alguns sinais, às vezes várias palavras, em um sinal só você faz. Por exemplo, açougueiro. Açougueiro. A palavra açougueiro. Em Libras, eu não tenho a palavra açougueiro. Eu tenho o homem que vende carne. Não parece um bifão? 3 sinais: sinal de homem, sinal de vender e sinal de carne. O homem que vende carne, ele é o açougueiro. E em língua portuguesa eu vou perguntar assim: qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Uma frase. Em Libras, então são 4 palavras, né? Em Libras eu vou fazer apenas um sinal e uma expressão: idade. Idade e expressão de dúvida. Entende? Então, não é só trocar palavra por sinal. Precisa realmente transpor linguisticamente palavra para sinal e sinal para palavra, tá? Falando assim, né? Transpor linguisticamente, você fala, professora, que coisa difícil, mas não é não. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que Libras é simples, sim. O que incomoda, o que faz as pessoas não aprenderem, inclusive, né, é o fato de terem que sair dessa zona de conforto e parar de falar, de parar de pensar, inclusive, em falar para alguém escutar e começar a pensar em se movimentar para que alguém veja. É isso que você tem que fazer. Vou falar de novo. Você tem que parar de pensar em falar para alguém escutar e começar a pensar em se movimentar para que alguém te veja. É o pulo do gato. Então, é uma língua natural muito rica, com seus diversos níveis linguísticos, tá? Existe também níveis de formalidade, informalidade, bem como na língua portuguesa nós temos também a língua que né, é mais formal, enfim, tem também os níveis linguísticos. E aí, a estrutura dos sinais, ela é composta, então, por 5 parâmetros, tá? Que se combinam de forma sequencial e ou simultânea. Muitas vezes você faz uma expressão junto com os outros parâmetros aí, tá? Então, já encaminhando aqui para o final, tá bom? Só para que vocês entendam, todos os sinais, todos os sinais, todos os sinais são formados por esses 5 parâmetros, tá? Pode ser que algum deles não tenha expressão, mas em geral ali eles são formados por esses 5 parâmetros. Então, quais são esses parâmetros? A configuração de mão, que é o formato que a minha mão vai assumir. Se a minha mão vai fazer assim, se a minha mão vai fazer assim, assim. É o formato que a minha mão vai assumir. O ponto de articulação é onde a minha mão vai tocar. Se vai tocar aqui na testa, no nariz, no rosto, né? Onde? No peito, no braço, onde que vai tocar? O movimento, se ele é um movimento retilíneo, se ele é helicoidal, se ele é circular, tá? Que movimento que a minha mão vai fazer? A orientação, se ele é um sinal que vai para frente, se ele vem para trás, se ele vai lateralmente.
Aqui todo mundo pergunta, tem problema se for pro direito, pelo lado direito, pelo lado esquerdo? Se eu for canhoto, posso fazer com a mão esquerda? Pode, é a mesma coisa, tá? Se você fizer com essa mão, se você fizer com essa mão, se você fizer com o lado direito, com o lado esquerdo. O que dá diferença é o seguinte, se for um sinal, a gente tira assim, ó, o centro do seu corpo para fora, né? Então, de dentro para fora. Você vai na direção lateral. Se for um sinal que é de dentro para fora, ele não pode ser feito daí inversamente, né? Então, ele tem que ser feito assim, ou seja para cá, ou seja para cá, tá? Você pode fazer em qualquer um dos lados, direito ou esquerdo. Você não pode alterar a orientação do sinal. Então, se ele é de dentro para fora, ele vai ser de dentro para fora. Se ele é de trás para frente, ele tem que ser de trás para frente. Porque a mudança dessa orientação pode significar a inversão também da ideia contrária. Por exemplo, o sinal de aviso. Aviso. Letra Y, aviso. Se eu te aviso, o aviso vai de trás para frente, tá? Se você me avisa, o aviso vem de frente para trás. Então, eu recebi o seu aviso ou eu te avisei, ok? Então, essa alteração aí da orientação pode alterar o significado do sinal. E a expressão também, que é facial ou corporal, quando a gente fala assim que a pessoa está correndo, né? Que a pessoa está cansada, ou que estava difícil, ou que a pessoa ficou feliz. Ai, como aquilo é lindo. Então, a expressão, ela pode ser determinante, tá? Por exemplo, lindo para bonito, não tem outro sinal. Esse é o sinal de bonito. Esse é o sinal de bonito, lindo, espetáculo, maravilhoso. É esse mesmo sinal. O que vai diferenciar essa intensidade é a sua expressão, tá? Então, por isso que aqui muita gente pergunta assim, parece que quando o intérprete de Libras está sinalizando, parece que ele está falando junto, né? Vai falando, é as palavras que ele vai falando? Não, é a expressão, porque mesmo que as pessoas não estejam ouvindo, a expressão ela ajuda no entendimento ali, no contexto do sinal. Então, por exemplo, o sinal de helicóptero, eu preciso fazer a expressão, né? Moto, brum, brum, brum. Então, a expressão ela faz parte do sinal, tá? E isso para várias coisas, né? Aqui está então a referência que eu utilizei, tá bom? É um material, Aspectos Linguísticos da Libras, uma grande referência da Karin Strober, da Sueli Fernandes, tá bom? Novamente, eu peço para que você me siga no Instagram, se inscreva no meu canal do YouTube e agradeço imensamente a sua audiência, deixe seu like, inscreva-se também aqui no nosso canal, tá bom? E muito obrigada, gratidão, eu me despeço com uma excelente vida para você. Tchau, tchau.